Seja muito bem-vinda ao Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, principalmente para quem busca o imóvel e o imóvel dos sonhos. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa especialista para falar sobre consórcio imobiliário. Estamos aqui com a Cláudia Andres. Um prazer te receber aqui, Cláudia. Obrigada pelo convite, Érica. Me apresentando um pouquinho, então, me chamo Cláudia, trabalho aí no setor financeiro há mais de 20 anos, praticamente todo esse período com atendimento ao cliente, oferecendo consórcio, vendendo consórcio, clientes pessoa física, jurídica, realizando o sonho da casa própria. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse produto que é tão importante, né? Realiza tantos sonhos, né, Érica? É verdade, a gente fala, tem gente que é investidor, tem gente que está só lidando com o sonho, é um produto assim, uma chave, né, que quando a pessoa pode abrir portas mesmo, né? E aproveita já agora, ativa o sininho, a gente está sempre falando sobre novidades, sobre tendências. E se você gostou, se você gosta desse tema, já compartilhe o nosso link e participe dos nossos episódios. E aí eu queria perguntar, Cláudia, conta um pouquinho da sua trajetória nesse ramo, você falou faz 20 anos, como que começou tudo isso? Então, assim, eu trabalho há 20 anos no setor financeiro, em bancos. Sempre atendi clientes, pessoa jurídica, pessoa física. Agora também trabalho com questão do financiamento imobiliário. Já atendi muito cliente, já fiz muita carta de consórcio para pessoa jurídica, para física, para construção, para compra de terreno, para compra de chácara, para construção, reforma. E é um produto que realmente ele me encanta, porque ele tem um custo-benefício muito bom, realmente ele é muito dinâmico, ele tem a questão, lógico, da realização do sonho, né, da casa própria, tem a questão da educação financeira, de você ter uma maneira forçada, entre aspas, né, Sim. de guardar um dinheirinho todo mês para a realização de um sonho futuro, redução de custos, despesas, então é um produto bem interessante. Eu, durante essa trajetória de 20 anos, tenho trabalhado um pouquinho também com consórcio. Que você falou uma coisa que é bem bacana, que o pessoal, na maioria, não sabe que consórcio dá para comprar chácara, né? Porque a chácara tem várias limitações, né? E tem muita gente que não sabe, o consórcio dá para comprar chácara, né? Isso é muito legal. Dá. Você pode comprar um imóvel comercial, você pode comprar um imóvel residencial, você pode reformar o teu imóvel também, você pode comprar a casa da praia, a chácara também é permitido. Enfim, ele é muito dinâmico. E ele acaba tendo um custo bem interessante, né, Érica? Se você fizer uma comparação aí com o financiamento imobiliário, a diferença ela é gritante. Eu falo, se comparar, não dá certo. É que normalmente é um cliente específico, então às vezes a gente fala assim, ó, a situação quando ele quer consórcio não adianta, ele não vai para o financiamento, né? Ele vai... É questão de apresentar mesmo, a pessoa ter conhecimento, né? Isso. Sim. É um produto muito pouco explorado, eu falo, porque as pessoas não compram porque não conhecem. Que quando conhece, acaba se interessando e acaba comprando. E né? daí vira um vício, né? Porque eu já vi vários clientes que falam assim, não, eu tenho tantas cartas, nossa, quanta carta! E eu acho que é bem isso mesmo, quando a pessoa conhece, de repente ela tem um primeiro imóvel, porque ela tem um terreno, ela pensa na casa da praia, aí realmente acaba virando como uma aquisição muito saudável, né? Uhum. Aí a pessoa fala assim, ela se programa para fazer essas aquisições. É isso. E até como investimento, né, Érica? Porque você pode, por exemplo, comprar uma sala comercial ou um estúdio, uma casa de um valor menor, um apartamento, e alugar esse apartamento, essa sala comercial, e com o próprio valor do aluguel, você pagar a carta de consórcio. E no final você tem lá um imóvel que é todo seu. Verdade, bem isso. E aí que eu te perguntar também, explica para quem hoje a gente tem ouvintes que entendem de mercado imobiliário, tem uns que já está começando agora. Explica para a gente como que funciona o consórcio imobiliário, assim, de uma forma mais básica. Então, o consórcio imobiliário, na verdade, ele é uma junção, várias pessoas, né, com o mesmo sonho, com a mesma vontade. Uhum. Então, uma junção de pessoas que fazem suas contribuições mensais e para que todas possam realizar o sonho em um determinado período de tempo, né? Então, o consórcio nada mais é do que um conjunto de pessoas pagando todo mês uma parcela, né? E aí tem os sorteios, né, para a gente ver quem vai ser contemplado aí, para justamente realizar o seu sonho. Então, o consórcio, diferente do financiamento imobiliário,
ele tem a questão da maturação, do tempo, né? Então, esse, na verdade, é o diferencial. Ele vai ter um custo menor, só que você não consegue fazer, ou dificilmente consegue fazer, por exemplo, uma aquisição imediata, né? Você só vai conseguir adquirir após a contemplação. Então, o que é importante a gente analisar no consórcio quando você vai fazer a aquisição, né? É bem importante você verificar qual que é a administradora que você está comprando. Tem que ser uma administradora sólida, né? A gente já teve casos lá no passado de administradoras de consórcio que acabaram falindo. Então, se não tem uma boa administração, você tem esse risco. Então, é sempre importante procurar por administradoras de consórcio que já estão consolidadas no mercado. A questão de segurança é importante, né? É importantíssimo. E fala pra gente os maiores motivos que faz uma pessoa escolher o consórcio em detrimento das outras opções que tem no mercado. Então, o consórcio, em primeiro lugar, o custo-benefício. Então, se você for pegar, por exemplo, o consórcio não tem taxa de juros, né? Diferente aí de um financiamento imobiliário. Então, o consórcio você vai ter, o que você vai ter de custo? Né? Porque de graça não tem nada. Né? Não tem, verdade. Você vai ter o custo da taxa de administração, mas ela é infinitamente inferior a uma taxa de juros no financiamento. Por exemplo, vamos considerar que a gente tem uma carta de consórcio aí com uma taxa de administração de 20%. No primeiro momento, ouvindo, né, nossa, 20% é um absurdo. Mas esses 20%, se você diluir ela no prazo, esse 20% é cobrado no período todo. Então, se você pegar uma carta, por exemplo, de 10 anos, você pega esse 20, divide por 10 anos, você vai ter uma taxa de administração de 2% ao ano. Financiamento imobiliário, nenhum você vai ter com esse custo. Nem a Minha Casa Minha Vida. Verdade. Então, ele é, assim, extremamente mais interessante financeiramente, mais barato do que um financiamento imobiliário. Então, tem isso, tem a questão da possibilidade de você... na verdade, todas as possibilidades que você tem de fazer um financiamento imobiliário, você vai ter no consórcio também. Então, ele vai te permitir também. Quero comprar um terreno, você pode comprar. Quero comprar um terreno e construir, então você pode fazer isso junto. Tem essa possibilidade também. A carta de consórcio também faz isso, né? Também faz isso. Então, ele funciona como um financiamento imobiliário. Posso utilizar o FGTS também, inclusive. Posso utilizar o FGTS para dar lance, posso utilizar ele na parcela, posso utilizar para amortizar. Mesma coisa com o financiamento imobiliário, lógico, seguindo as regras do FGTS, né? Mas tem essa possibilidade. Enfim, é um produto extremamente interessante, que é aquilo que eu falei, as pessoas elas não compram porque elas não conhecem. É falta de conhecimento. E eu vejo o pessoal também, quando é empresa e financiamento imobiliário para a empresa, a pessoa não tem, na verdade, a pessoa tem que buscar um capital de giro, são outras linhas de crédito que são linhas mais caras, né? E no consórcio não tem essa distinção ou é igual? Pessoa física e pessoa jurídica na hora de comprar? Funciona da mesma maneira, você tocou até num ponto interessante, né? Hoje, para imóvel comercial, realmente a gente não existem linhas de financiamento, né? Então, o consórcio ele acaba sendo bem interessante. Vai funcionar da mesma maneira. Né? Comprou o consórcio, contemplou ele, quero comprar uma sala comercial, você consegue comprar tranquilamente. Que legal. Assim, resumindo em pontos chaves, os principais benefícios para quem quer comprar um imóvel e pretende usar consórcio, quais são os principais benefícios? Começa pela questão do custo-benefício, né? Então, o custo é infinitamente inferior a um financiamento imobiliário. Ele é um produto muito dinâmico, ele tem a possibilidade de utilizar o FGTS da mesma maneira que você pode utilizar no financiamento imobiliário. A questão das parcelas e o prazo, então se você for fazer o cálculo, você vai pagar uma parcela às vezes muito inferior ao financiamento imobiliário, ou se for uma parcela igual, o teu prazo vai ser muito inferior, então acaba sendo bem interessante. E a mobilidade, né? Eu posso dar um lance, posso amortizar a qualquer momento. É um produto muito dinâmico. A questão do FGTS também, acho que tem muita gente que nem sabe que pode utilizar o FGTS, imagina, para dar lance. Sim. Isso, nossa, tem muita gente a gente tem acesso, o pessoal tem um monte de FGTS e tá lá parado, não tem nem ideia do que
nas Sim. opções que tem para se usar, né? Isso é bem bacana. Enquadrando ali nas regras do FGTS, você consegue utilizar o consórcio também. E outra coisa, você, por exemplo, comprei uma carta de consórcio, contemplei ela, mas eu não tenho nenhum imóvel em vista, não tenho nada que eu queira comprar nesse momento, nada me chamou a atenção. Você não tem obrigatoriedade de, a partir do momento do consórcio estar contemplado, você utilizar. Não precisa. Então, você pode utilizar, se você inclusive não quiser comprar nenhum imóvel, lá no final do grupo, você vai receber o valor total, né, corrigido e todo o valor que você fez a contribuição durante todo o período. Então, você recebe de volta. Então, acaba sendo também uma maneira de você fugiu a palavra agora. Na verdade, é um tipo de poupança. Um tipo de poupança investimento forçado. forçado. Se a pessoa não é tão acostumada ou não tem o hábito de poupar, se você tem ali aquela parcela, contemplou. Se tiver a oportunidade de comprar, sim. Senão ele pode, no final, então, consegue pegar em dinheiro, em espécie. Consegue pegar em espécie. Você não é obrigado a comprar o bem, né? Então, educação financeira. Educação financeira. Essa palavra. Verdade. E assim, todo negócio ele tem alguma desvantagem. Qual que seria a desvantagem no caso do consórcio? Eu digo que do consórcio, o que eu vejo é uma desvantagem, a questão do tempo. Então, se você pretende comprar, ou se você já tem um imóvel em vista, né? O consórcio talvez não seja um produto para você. Lógico, tem as possibilidades de fazer estudo de grupos para contemplação rápida, mas se for alguma coisa que você quer para ontem, o consórcio não é para você neste momento, porque não adianta a gente querer iludir, né? Eu não posso garantir que eu vá contemplar ele no primeiro mês, no segundo mês, então isso a gente não consegue garantir. Então eu digo que hoje é essa a desvantagem do consórcio. Inclusive, se durante o período aí, comprei o consórcio, durante o período aconteceu algo, saí da empresa que eu trabalhava, aconteceu algo, questão de saúde, estou com despesa a mais, não consigo dar conta do consórcio, você tem possibilidade de cancelar a carta, então você não perde o dinheiro, então você cancelou a carta, ou então ligar e diminuir o valor da carta, também tem essa possibilidade. Ligo lá na empresa de consórcio, né? Na administradora de consórcio. Ligo lá, peço para diminuir o valor da carta, para caber no teu bolso. E se mesmo assim, olha, não cabe no meu bolso, não tem jeito, não consigo mais pagar, você consegue cancelar a tua cota. E aí, no final do grupo, você recebe o recurso que você fez o pagamento. Então, você não perde o dinheiro. Não perde o que foi pago, né? Não perde o que foi pago. Ele fica lá guardadinho e no final do grupo você acaba recebendo o recurso de volta. Que legal. Você falou sobre diminuir a carga. E se no meio do processo a pessoa quiser aumentar, tem como? Algumas administradoras de consórcio permitem isso. Dentro daquela faixa de valores no grupo, né? Porque o grupo de consórcio, ele tem lá, cada grupo, ele tem uma faixa de valores. Vamos supor, uma faixa de 100 mil a 400 mil. Então, se estiver contemplado ali dentro dessa faixa, algumas administradoras permitem que você faça esse aumento da carta. Interessante. E eu ia te perguntar também, o pessoal às vezes pergunta também no geral, se você consegue somar duas cartas para uma compra de imóvel, é possível isso? É possível, 2 ou mais. Então tem essa possibilidade de você unificar as cartas. Lógico, todas precisam estar contempladas para que você possa utilizar todas elas para um único imóvel, mas é possível sim. Lógico, dentro da mesma administradora de consórcios, né? E se for considerar, todas as cotas têm que ser, por exemplo, de consórcio imobiliário. Que existe, né, consórcio imobiliário, de veículo, existem vários tipos de consórcio, né? O que tiver dentro da mesma modalidade, ele permite que você faça essa unificação. Entendi. Não, isso é muito bom. E eu vejo que quando a gente recebe cliente que entende de consórcio, ele chega dando aula pra gente, né? E eu já percebi assim que o pessoal, quando tem um certo valor, e isso é importante para as pessoas saberem que é possível. Quando a pessoa tem uma entrada boa, uma entrada para não tem tudo, vai financiar um pouco. O consórcio é considerado uma das melhores opções para esse cliente, que ele tem um recurso, mas não tem tudo. E aí, nessa hora que ele vai comparar nessa hora que compara, né, a opção do financiamento com o consórcio,
Você tem estratégias para contemplar a carta antes do prazo, né? Conseguir programar uma contemplação, né? Sim, tem essa possibilidade. Realmente, quem tem um valor, um recurso um pouquinho maior, né, ali para dar de entrada, o consórcio acaba sendo bem interessante. Você tocou nessa questão aí da contemplação, né? Eu falei um pouquinho lá no comecinho sobre como que funciona, né, o grupo de pessoas. E aí dentro desse grupo de pessoas tem as possibilidades de você contemplar a carta. Então tem o sorteio, né? O sorteio ele vai ser pela Loteria Federal. A quantidade de pessoas que vão ser contempladas no sorteio, cada administradora de consórcio, eles definem uma quantidade. Normalmente você pega lá o prazo do consórcio e você vai dividir, aliás, a quantidade de cotas naquele grupo e vai dividir pelo prazo daquele consórcio, daquele grupo. Então, normalmente, nessa divisão você vai ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas são sorteadas por mês. Então, isso vai depender também da saúde financeira do consórcio. Por isso é importante, né, aquilo que eu comentei, de buscar administradoras de consórcios que já estão consolidadas no mercado, que tem renome, que tem história, porque assim, se não tiver... como é que é feito esse pagamento? Então, todas as parcelas vão considerar que a gente tem lá um grupo de 100 cotas, né? Se todas as parcelas, se todos pagarem as parcelas, você vai ter um montante naquele mês e aquele montante que vai ser utilizado para contemplar, né, algumas pessoas ali no grupo. Então, se você tem um grupo que não é saudável financeiramente, tem a questão também do fundo de reserva. Isso é bem importante. Às vezes as pessoas elas entendem isso como um custo. Não é custo. Esse fundo de reserva é uma garantia de que vai ter a contemplação, né, todos os meses. Pode acontecer, vamos pensar, período de pandemia, né? Muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas fecharam. Então, se esse grupo de pessoas tinha um consórcio, né, e não conseguiu pagar, aí que vai entrar o fundo de reserva para garantir que tenha contemplação. Vai ter contemplação todo mês. Isso, então isso acaba sendo bem interessante. Então tem aí o fundo de reserva, que é bem importante. Chegou no final do grupo, né, todos foram contemplados, tudo certinho. Esse fundo de reserva, se ele não foi utilizado, ele é devolvido entre todos que participaram. Então, chegou no final do grupo, ele é devolvido para os participantes daquele grupo de consórcio. Tipo, um rateio e partilhado. Conforme o valor da carta de cada um, ele é dividido. Que legal. Então, tem muita gente que faz consórcio, chega lá no final, recebe uma graninha e nem sabe do que é. Não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. E aí, voltando ali à questão da contemplação, então tem o sorteio, né? O sorteio vai levar em consideração aí se o grupo é saudável, se não é. Tem a possibilidade do lance fixo. Então o lance fixo, como é que ele funciona? O sorteio ele é pela Loteria Federal. O lance fixo, todo mundo vai dar um lance do mesmo percentual, né? A empresa onde eu trabalho lá, o lance fixo é 20%. Então todo mundo dá um lance fixo de 20%. Mas como é que eu vou saber quem entre esses que deram o lance fixo, né, vão ser contemplados? Então ele pega lá aquele que tiver com o número da cota mais próximo daquela cota que foi contemplada por sorteio. Ai, que bacana. Então, assim que é definido. Então, na verdade, o sortudo pega as pessoas Sim. ao lado, praticamente. Isso. Então a gente tem mais de um sortudo, na verdade, né? Então você tem aquele da Loteria Federal e tem aquele que está ali pertinho. Então a gente sempre indica para o cliente, você tem a carta de consórcio, dá um lance fixo. Não é todo mundo que lembra de fazer isso e que faz esse lance fixo. Então, se você for pensar, as suas possibilidades de contemplação no lance fixo são maiores do que no próprio sorteio. São maiores. Porque não é todo mundo que participa desse sorteio, digamos assim. A pessoa esquece, na verdade. A pessoa esquece. Então, um grupo lá de 100 pessoas, no sorteio, todas as 100, desde que estejam com um pagamento em dia, vão participar daquele sorteio. No lance fixo, só aqueles que fizeram o lance fixo. Então, se tiver metade, né, que deu o lance fixo, eu tenho uma possibilidade aí, né, de 50% maior do que no sorteio. Entendi. Então, não tem custo isso, né, para participar do lance fixo? Não tem custo. Se você for falar assim, mas eu não tenho dinheiro para, caso eu seja contemplada, né, como é que eu vou pagar
esse lance fixo. Você pode, inclusive, deduzir do valor da carta. Então, por exemplo, se a tua carta é de 100 mil, você deu um lance fixo 20% de 20 mil. Né? Não tem esses 20 mil para confirmar a minha contemplação. Então, você pode tirar do valor da carta. Então, você vai ter uma carta de 80 mil contemplada. Nossa, e uma coisa que é interessante, o pagamento você só faz se você realmente for contemplado. Isso. Você só faz se for contemplado. Ah, eu estava contando com um recurso ali, dei o lance que eu estava contando com o dinheiro que eu ia receber, ou da venda de um imóvel, né? Que eu ia receber, fui contemplada e não estava com o recurso. Não tem problema, ele não vai efetivar, né, aquela contemplação. E aí vai para o próximo. Não tem problema, você não tem penalidade, não vai te gerar custo nem nada. Nossa, isso é... Então, às vezes as pessoas elas analisam ali no grupo qual que é o lance médio, né? Mas nem sempre esse lance médio as pessoas podem dar o lance, mas podem não ter o dinheiro para contemplar. Então, às vezes o lance médio é lá em cima, mas o lance que contempla, ele é bem menor. Ah, porque daí eu imagino que de repente a primeira pessoa que deu aquele lance mais alto, se ele não conseguiu pagar, aí vai para a segunda pessoa. Isso. Então, de repente, mesmo que a pessoa nem foi perto, foi bem mais abaixo, ela contempla da mesma forma. Ela contempla. E essa é a terceira forma, então, de contemplação, né? O sorteio, o lance fixo e o lance livre. O lance livre, então, quem der o maior lance é o que leva, né? Então, assim, o lance livre, ele tem várias possibilidades de pagamento desse lance livre, né? Então, você pode pagar ele depois de contemplado, obviamente. Nunca nenhuma administradora de consórcio vai solicitar que você faça esse pagamento antes da contemplação. Não cobra, não exige. Se alguma administradora estiver cobrando, desconfie porque tem golpe aí. Tem golpe. Então, assim, você vai pagar ou com um recurso próprio, né? Ou você pode, por exemplo, quem tem FGTS, pode utilizar o FGTS para dar lance, inclusive, para pagar o lance, tem essa possibilidade. Ou então tem a possibilidade do lance embutido. Então, nos grupos de consórcio, não são todos, né? E cada administradora de consórcio trabalha com um percentual diferente. Na que eu trabalho, a gente consegue até 50% de lance embutido. Eu ia te perguntar sobre lance embutido. O pessoal faz muita pergunta sobre lance embutido. Porque acaba sendo... As pessoas têm muitas dúvidas, né? Porque não conhecem muito, né? Então, esse lance embutido, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o valor da própria carta. Vamos supor lá, é uma carta de... Vamos voltar na de 100 mil, que é mais fácil de fazer o cálculo, né? Então, peguei uma carta de 100 mil. Dei um lance lá de 65%, vamos supor. Mas eu não tenho esse 65% para bancar, né? Então, eu posso dar até 50% de lance embutido. Então, tirar 50% da carta. E aí, essa diferença, esses 15%, aí eu tenho que ter recurso para pagar, né? Então, eu vou ficar com uma carta de 65 mil, uma carta de 65 mil contemplada. E aí eu dei esses 15 mil aí tirei do meu bolso para pagar de lance. Entendi. Então tem essa possibilidade também, não preciso ter o recurso total. Tem alguns grupos que não aceitam lance embutido, e aí a pessoa tem que estar com recurso. Isso é bom porque daí você concorre com pessoas que estão na mesma... Um grupo, se é um grupo de lance embutido, então a pessoa só pode dar opção de lance embutido. E no grupo que não dá, tem grupo que não tem opção de lance embutido, então também. Tem grupo que não tem essa opção, porque às vezes as pessoas não gostam. Poxa vida, eu tô com o recurso aqui, né? Eu tenho o recurso, mas eu concorro com quem não tem, não é justo, né? Então tem essa possibilidade também de participar de grupos que não aceitam lance embutido. Então aí nesses grupos, realmente, para a pessoa ser contemplada, ela tem que estar com o dinheiro ali para dar de entrada. E aí entra, se você pensa, nossa, 60% de lance, quem que é um maluco, né? Que dá tudo isso de lance, vai ficar com uma carta muito pequena. Então tem algumas estratégias, né? Tem a questão daquele cliente, como você citou ali o exemplo, do financiamento habitacional, né? Que tem uma boa parte do recurso que só precisa daquele complemento de financiamento e aí ele pode utilizar o valor que ele teria de entrada para dar o lance no consórcio e contemplar.
Então o custo dele vai ficar muito inferior, sem contar com a questão da escassez de recurso para financiamento imobiliário, né? Que a gente vem enfrentando nos últimos anos. O FGTS, Minha Casa Minha Vida, até tem, né? Tem recurso disponível, mas para quem compra imóveis de valor um pouquinho maior, né? Acima de 350 mil, esse recurso ele vem diminuindo ao longo do tempo. Então o consórcio acaba sendo uma excelente opção para substituir, fora a questão custo, né? Benefícios, né? Tem bastante opção. O que eu ia te perguntar? Pensando assim no futuro, o que você enxerga assim como tendência no mercado imobiliário nessa parte de consórcio? Eu acho que o consórcio ele vem cada vez mais forte, principalmente por essa questão do recurso, né? Da redução do recurso. Porque o recurso para financiamento, da onde que ele vem? Ele vem na sua grande parte de poupança. E a gente sabe, principalmente hoje, com a Selic, né, lá nas alturas, né? As pessoas não estão com consciência de que a poupança hoje não é o melhor dos investimentos. É um investimento extremamente seguro, né? Para quem é conservador, olha, não abre mão da poupança. Mas a gente tem um público aí, principalmente um público mais jovem, que não aplica mais em poupança. Então aquilo que era utilizado como base para financiamento está diminuindo. E aí, para substituir a poupança, tem a LCI, só que para o banco o custo é muito maior. Então a tendência é diminuir o recurso, né, para financiamento desses imóveis valores maiores, maiores que eu digo acima de 350 mil. Uhum. Nem é tão maior assim, né, se for considerar. Então diminui esse recurso e aumenta o custo. Então o banco vai cobrar uma taxa de juros maior. Então o consórcio ele é uma excelente alternativa nesse sentido. Por isso eu acho que questão, né, você me perguntou de futuro, consórcio é uma tendência. Eu acho que assim, ele vai crescer cada vez mais. Aí uma coisa também que eu tenho percebido, uma tendência, pelo menos aqui em Araucária, que não tinha tanto, é aquela pessoa que está procurando aquisição de terreno e construção. E uma coisa que o pessoal não é muito divulgada, que no consórcio também tem como usar a carta para fazer aquisição de terreno e construção. Então era uma coisa que eu acho que vale a pena. É falta de divulgação mesmo, né? O pessoal não conhece, né, essa possibilidade. E eu vejo que tem uma tendência grande também, o pessoal que busca, eu não quero a casa, dividir o terreno, colocar duas casas, eu quero um terreno, construir a casa do meu sonho do jeito que eu quero. E o consórcio é uma possibilidade para isso também, né? É uma possibilidade. O consórcio ele é visto ainda, né, muito tradicionalmente, né, o consórcio de veículos, esse eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe como funciona, conhece. Mas o consórcio imobiliário, as pessoas ainda pensam na compra do imóvel pronto, né? Então não sabem ou não lembram da possibilidade de utilização tanto nessa questão do próprio terreno, porque hoje se você for financiar num banco, você vai financiar um pouquinho mais da metade só do terreno quando você consegue recurso, né? Então você teria que ter ali uma boa entrada. E a questão da construção, né? Já tenho terreno, quero construir? Posso. Não tenho terreno, mas achei um terreno aqui dos sonhos. E quero construir minha casa, tenho um projeto e tudo. Você consegue fazer isso junto, ao mesmo tempo. Então você faz a aquisição do terreno junto com a construção, junto com a obra. Então tem essa possibilidade sim. A questão da chácara que eu comentei, né? Tem possibilidade de você adquirir uma chácara com consórcio. Ele tem a exigência de que você tenha um imóvel urbano, né, que vai ficar como garantia, porque o imóvel rural ele não pode ficar em garantia, né? Então você coloca teu imóvel urbano, já tem uma casa, né? Aqui tem o sonho da chácara, então coloco o meu imóvel como garantia e compro a chácara. Posso fazer isso. Quero comprar uma casa na praia. Quem não gostaria, né? A maioria, na verdade, né? A maioria das pessoas tem sonho, né? Comprar uma casa, um apartamento na praia, tem essa possibilidade também. Tem um imóvel aqui, quero fazer uma reforma, também posso utilizar o consórcio para fazer uma reforma, ampliação, também tem possibilidade. Sala comercial para investimento, enfim, tem uma infinidade de situações que você pode utilizar o consórcio imobiliário. Muitas possibilidades, né? Cláudia, que papo incrível, meu Deus. É muito bom falar com quem entende, né? E
E eu queria falar para você, assim, de toda a sua trajetória, o que que o consórcio ampliou, assim, o que que te deu, assim, que marcou a tua vida, o consórcio? Ou, assim, alguma situação pessoal ou de cliente que você atendeu, assim, que o consórcio trouxe para você? Olha, tem uma situação que eu lembro com muito carinho de um cliente que ele estava em dúvida se comprava, se não comprava o consórcio imobiliário. Ele era dono de empresa, né? Dono de empresa. E estava em dúvida se comprava o consórcio, se não comprava. Acabou comprando, um pouco descrente, né? Olha, mas vai demorar muito para contemplar e tal, não vou poder utilizar a carta logo, vou ter essa despesa e tal. No primeiro... Na primeira assembleia ele foi contemplado. Meu Deus. Na primeira, por sorteio, ele não deu lance e não deu nada. E assim, e foi muito bacana porque ele no momento não tinha nada em mente para comprar. Surgiu a possibilidade dele fazer a venda da carta com ágio. Então, para quem não conhece também, tem esse mercado das cartas contempladas. Se você quiser ficar até o final do grupo, você vai receber lá no final do grupo o valor em espécie, né? Você não precisa comprar nada. Mas se você quiser também ganhar uma graninha, Com né? certeza. Você pode vender a tua carta contemplada com ágio. Porque quem precisa, por exemplo, de financiamento habitacional, acaba compensando você pagar esse ágio, né? E fazer através da carta de consórcio, né? O custo ainda fica muito menor, né? É muito interessante comparado com o financiamento, né? Fica, mas assim, esse foi um case que ficou na minha mente, sabe? A gente fala assim, esse tipo de cliente, eu já tive uma situação assim, mas era no consórcio de carro. A gente fez uma carta e foi uma das primeiras. Você sabe que foi uma das coisas que me conquistou em conhecer consórcio, em começar e praticamente acho que quase todos os meus carros a gente compra com carta de consórcio. Após esse primeiro, a gente fez a carta e no primeiro sorteio a gente foi sorteada. Olha que coisa boa, né? Isso é marcante mesmo, verdade. Sim, e aí tem uma questão também que eu atendo vários clientes que, por exemplo, comprei um imóvel, financiei, porque eu não podia esperar, né? Tava com pressa e tal, comprei através do financiamento imobiliário. Posso utilizar a carta de consórcio para quitar o financiamento imobiliário? Pode. Nossa, incrível. Então, uma maneira também de você substituir, né, esse financiamento mais custoso pelo consórcio que é bem mais em conta. Fiz o financiamento imobiliário, mas vou pagando uma cartinha de consórcio ali, a partir do momento que eu contemplo, eu só substituo. Né? Troca o financiamento pelo consórcio. Tem essa possibilidade também. Nossa, isso é maravilhoso, né? Imagina que eu tenho carta de consórcio com 10, com 15 anos. Sim. E financiamento é 35, né? Então, se a pessoa fizer uma programação interessante... É bem a questão da educação financeira mesmo, né, Cláudia? Porque se a pessoa se programar, é possível. Imagina, você se livra de um financiamento ali com uma taxa de juros super alta, com uma carta de consórcio. Isso é super interessante. Cláudia, quero te agradecer por hoje, por compartilhar com a gente tuas experiências, teu conhecimento. Foi assim um papo muito incrível. Tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar dessa nossa conversa. E eu já quero te agradecer pela participação de hoje. Obrigada, Érica. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o consórcio, né? Esse produto tão mágico, né? Para a gente poder ampliar, né, a divulgação, falar um pouquinho mais sobre ele para as pessoas verem que realmente ele é muito bom. Ele é muito bom nas suas diversas maneiras, né? Para reduzir custo, para realizar sonho, enfim, ele é maravilhoso. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Foi um prazer te receber aqui. E para você que se interessa pelo mercado imobiliário, está pensando em comprar teu imóvel, já nos segue, compartilha esse podcast. Toda semana a gente se encontra aqui. Já compartilha com teus amigos. Se você gostou, dê um joinha. Estamos aqui. Até semana que vem. Até mais.